Minha cara e minha nobre família conquistense, a minha família brasileira, os meus agradecimentos ao apoio dado ao nosso canal aqui no YouTube. Amigos e amigas, eu vou aqui analisar com vocês, a manifestação promovida pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, exatamente no dia 25, não foi isso? De fevereiro, no domingo passado, na Avenida Paulista. Em primeiro lugar, é bom que se diga que alguém juntar um grande número de pessoas e aí produzir fotos e mais fotos, aí parece, no primeiro momento, ter uma multidão interminável. Todavia, não é assim que funciona. O empresário do ramo da música, aqui de Vitória da Conquista, Pedro Massinha, um dia ele me disse, eu dei a ele, achei que tinha uma quantidade de pessoas, ele disse, não tem essa, porque eu estou acostumado com o público, faço show e sei que não tinha isso aí. Porque no tempo que Pedro Massinha me falou isso, se media 4 pessoas por metro quadrado. Hoje são 5. E medindo 5 pessoas por metro quadrado, a Avenida Paulista e suas adjacências só cabem 325 mil pessoas. Então, a quantidade, cada um vai dizer aquela quantidade que melhor lhe aprouver. Mais do que natural, isso tanto é com a esquerda, com a direita, cada um aumenta um pouco para poder dar ênfase à sua manifestação. Mas o fato interessante é que um organismo ligado à USP, que funciona dentro da USP, tem um equipamento que mede, e inclusive esse equipamento, esse programa é auditável. Quem achar que está errado pode simplesmente chegar e analisar para e passo o programa. E esse programa é tão bom que os fazendeiros contratam essa empresa para contar gado. Ora, não tem nada a ver com o bolsonarismo. Mas eles utilizam, você ter uma ideia, o cidadão tem 200 mil bois. Para ele saber se os 200 mil bois estão ali e que não sumiu nenhum, o que ele faz? Ele tem que dar um jeito de contar. E se ele tem um programa, ele conta melhor. E esse programa é utilizado para contar gado em quase todas as fazendas dos milionários do agronegócio no Brasil. De modo, então, que eu vou preferir ficar com o equipamento do pessoal da USP, que disse que tinha 185 mil. Porém, o que eu quero acrescentar? Poderia ter 600 mil. Não é isso que importa. O que importa é que nada disso pode e deve tentar achacar Ministério Público, Tribunal de Justiça, juiz de cidade pequena, seja de onde for. Por quê? E se você coage a justiça, aí você comete um crime. E se você, de alguma maneira, promove algo para coagir a justiça, é crime também. Porque o cidadão pensa que, por exemplo, eu vou fazer uma manifestação e vou conseguir. Isso é diferente. Eu estou lutando por 10 centavos para diminuir o preço da tarifa do ônibus. Aí você cerca, você protesta, né, pacificamente. A pressão às vezes funciona. Por quê? Porque é muito melhor para a empresa de ônibus ceder os 10 centavos do que ficar com os ônibus parados uma semana. Perde muito mais. Então é isso. A mesma coisa quando você precisa discutir alguma coisa com o governo, 1% de aumento ou coisa nesse sentido, e aí você então pressiona e consegue. Mas você não pode fazer isso com um juiz de direito, não. Você não pode fazer isso com um coronel de polícia também, não. Você não pode ir para a porta de batalhão fazer protesto contra a atitude da polícia, contra a atitude do promotor, entendeu? Tudo isso é coação. A justiça não é exclusivamente do que eu estou falando.
é coação à lei. E foi isso que nós vimos lá na Avenida Paulista no domingo passado. Não tenho dúvida nenhuma que esses crimes foram cometidos. Mas eu também sabia, e eu tinha dito inclusive ao meu cunhado, que eu estava em Feira de Santana, meu cunhado Aldemário, de que Bolsonaro não sairia dali preso, como ninguém seria preso. Porque hoje você tem mecanismos, principalmente com esse grupo de tolos, que eles se autoincriminam. Eles bastam falar, estão cometendo crime, né? Então, você não precisa ter uma medida de força, não é necessário. Mas vejamos o seguinte, analisamos esse primeiro aspecto e eu posso dizer aos senhores e às senhoras que nos acompanham aqui que o presidente Jair Bolsonaro, ex-presidente, nossa senhora, falei presidente, nunca mais será presidente do Brasil, ele confessou o crime. Ele disse que estava manuseando a minuta do golpe, porque a minuta do golpe estava dentro das 4 linhas e que na Constituição diz que o presidente da República pode estabelecer o estado de sítio ouvindo o Congresso Nacional, pererê, parará, como pode também decretar a garantia da lei e da ordem. Agora eu pergunto a você, meu caro e minha cara, que está aí do outro lado me assistindo. Espera aí, estado de sítio por quê? Garantia da lei e da ordem, por quê? Ora, garantia da lei e da ordem é quando você tem vários distúrbios no país que fica incontrolável para as autoridades locais. Por exemplo, uma grande manifestação armada, perigosa, na capital Salvador da Bahia. E as forças de segurança da Bahia não conseguem debelar, aí você pode decretar estado de sítio ali, no estado da Bahia, para que Força Nacional venha para resolver o problema na força. Isso pode. Agora, nesse caso específico, quem estava fazendo a balbúrdia, a baderna, a esculhambação, era o presidente Bolsonaro e seus comparsas. Porque não é porque o cidadão é general que ele passa a ser bom caráter, não. Isso é uma ilusão. Não tem nada a ver. Ele pode ser um general bom caráter e pode ser um general mau caráter. Como um cidadão comum, um mendigo que você vê na rua, pode ser um excelente caráter e pode também ser mau caráter. Isso é inerente à pessoa. E assim, Bolsonaro, cercado de pessoas de mau caráter, né, ele então trabalhou a ideia primeira de simplesmente estabelecer uma linha de conduta, de tentar, através dos seus ministros e seus asseclas, dos seus secretários e tudo ali, simplesmente difamar, injuriar, caluniar o sistema eleitoral brasileiro. Quando ele convocou uma reunião com os embaixadores, foi para fazer essa esculhambação e cometeu crime eleitoral ali, sim. Porque não é dado a ninguém utilizar espaços públicos como escolas, como sede de governo, câmaras de vereadores, para fazer propaganda política ou, pior, fazer propaganda negativa contra o sistema eleitoral do seu país. Isso não é possível. Isso é crime, então tem que ser punido. Como se tratava de um trabalho eleitoral, ele foi condenado na Justiça Eleitoral, que aplica multa e caça mandato ou impede o cidadão de ser candidato ou não. É isso que funciona, ou caça direitos políticos no tribunal. Se é da área penal, o cidadão vai parar na cadeia. É assim que funciona. Então, ele fez tudo isso, mas não se iluda. Eles são tolos às vezes, porque eles acham que todo mundo, que o Brasil inteiro é bolsonarista. Tanto que eles falam em 70%. O Bolsonaro chegou a dizer, ainda que eu tivesse 80% dos votos, eu não venceria. Isso é canalice. Isso é coisa de moleque. Porque o sistema eleitoral brasileiro nunca houve um problema, a partir da urna eletrônica. Todo problema que aconteceu,
O vagabundo foi que mentiu, que inventou. Aqui tem um canalha que mandou para mim um material dizendo que clicou na internet, né, no TSE, o CPF do pai dele que estava morto, e saiu lá que esse morto votou no 13. No recibo. Você já viu isso? Você nunca viu porque isso não existe. Porém, o bolsonarista acredita e espalha na rede. Então eu até falei com um pessoalmente, falei, não, então faz o seguinte, vá na televisão, diga isso e diga que se alguém escrever o CPF do seu pai morto, vai aparecer que ele votou no 13. Assina e pronto, e deixa a polícia tomar conta de você, né? Enfim, é tudo mentira. E aí, com isso, você vai angariando adeptos àquelas pessoas que não têm discernimento total. É bom que se diga. Ninguém está aqui menosprezando ninguém. Mas tem essas pessoas no Brasil. Eles acreditavam que o pneu funcionava. Teve uma moça bolsonarista que disse que estava lá perdida lá em Jerusalém e que aí tocou uma sirene, levaram ela para um lugar que ela até hoje quer saber por que ela foi levada para ali, porque não tinha janela, não tinha nada, era um bunker de proteção para ela mesma, e que elas estavam procurando um pneu, acharam um pneu e começaram a rezar o pneu, e já acalmou as coisas para ela, as coisas se acalmaram, desculpe. Mas que de repente chegou um avião da Faber-Castell, a que faz caneta e lápis, e as trouxe para o Brasil. Não foi o avião da Força Aérea Brasileira, foi o avião da Faber-Castell, não foi da Força Aérea Brasileira. Então, você vê a que nível nós chegamos. No outro lado, o cidadão pedia ajuda aos generais das galáxias para resolver o problema do Brasil. Você viu o espetáculo daqueles homens barrigudos que nunca participaram de uma ordem unida, marchando, balançando a mão, parecendo um bambolê, coisa que não existe no exército. Isso. O militar, ele é organizado, não pode ser naquela bagunça. Você viu como eles conduziam a bandeira? Nunca passaram perto da porta de um quartel, além dos movimentos. Então, meus caros e minhas caras, aproveitando tudo isso, aproveitando essa ignorância, porque o que tem de bolsonarista ignorante é coisa impressionante. Não entendem nada, não sabem de nada, não leem absolutamente nada, mas acreditam em tudo. Chegaram ao ponto de dizer, e os senhores viram na internet, que Bolsonaro estava governando no corpo de Lula. Está lembrado disso? Eu não tenho aqui igual esses youtubers famosos que tem para mostrar para vocês. Depois chegaram a dizer que Lula estava errado, porque Lula não tem o dedo midinho da mão esquerda. Eu acho que é a mão esquerda, né? Não tenho certeza. E aí disseram que fizeram Lula e esqueceram de cortar o dedo. E aí Lula era um outro Lula, que aquele Lula tinha morrido aqui na Bahia, onde Lula estava passando férias antes de assumir a presidência da República. Então, é contra isso que o povo brasileiro precisa lutar. E é difícil, porque na cabeça do cidadão que acha que tudo vai acontecer de mal, você não tem a chance de lutar. Você imagina o seguinte: o cidadão sabe que Israel não aceita Jesus Cristo como seu Salvador. Não estou criticando o povo de Israel. O povo de Israel acredita em Deus, mas o Deus do Velho Testamento, sem a presença de Jesus Cristo como Filho de Deus. Nunca aceitou. E não é cristão. Mas olha a ignorância que acontece no Brasil. Quase todos os pastores evangélicos encaminham suas ovelhas para Israel como se Israel fosse a representação de Jesus Cristo, nosso Senhor. Mas eles sabem que na Bíblia, Jesus Cristo foi ameaçado de levar pedrada, pelo menos é o que se conta na Bíblia, né? Dos judeus. Mas eles não falam isso.
porque eles não acreditavam desde aquela época que Jesus Cristo era o Filho de Deus. Nunca. E não vão acreditar nunca. E não acreditam hoje. E aí eu vi na manifestação a senhora com a bandeira de Israel, né? Inclusive com a estrela de Davi errada. A estrela de Davi tem 6 pontas, e lá era outra coisa, não sei dizer o que era. E foi perguntado a ela por que estava com a bandeira de Israel, e ela disse simplesmente o seguinte: porque eu sou cristã. E aí o entrevistador dela disse assim: mas Israel não é cristão. Não, mas nós estamos com Israel porque nós não queremos o comunismo nem o socialismo no Brasil. Ora, peraí. A mulher sabe de nada, completamente ignorante. E aí ela vai tocando esse barco. Agora eu pergunto a você, meu caro e minha cara. Quem viveu a ditadura militar, vocês que são jovens, não sabem. Em 1964 começou o golpe. Teve outros antes, outras tentativas, mas basicamente em 64, quando se colocou o general Castelo Branco no poder, até 1985, quando o sistema apodreceu e tiveram que fazer uma eleição para presidente da República indireta e o Tancredo Neves venceu. Nesse período, nós vivíamos uma ditadura, mas a ditadura era o seguinte: você, para fazer não tinha YouTube, mas para poder falar o que eu estou falando aqui, eu tinha que levar o texto pronto para que um coronelzinho de polícia, ou um coronel de exército, ou um delegado de polícia olhasse e desse o ok. Se não desse, você não falava. Isso é ditadura, isso é censura. As pessoas não podiam ficar muito tempo aglomeradas nas ruas. No início da ditadura era assim, depois foi relaxando. Meu querido amigo, capitão Souza, da Polícia Militar de Conquista, me falou o seguinte: senhor Paulo, hoje ninguém respeita a polícia. Eu falei, por quê? Naquele tempo eu chegava aqui, parava o jipe aqui na porta do Banco do Nordeste e todo mundo se mijava. Eu falei, mas isso era certo? Não sei, mas tinha medo do respeito na polícia. Hoje não. Hoje o cidadão pergunta e fala, como é que vai, praça? Eu falei, eu acho que é melhor assim, né? Bom, então para você ver qual era o clima. Estudante era sinônimo de bandido para o governo brasileiro. Estudantes apanhavam. Estudantes não podiam cantar. Tem uma música, por exemplo, que é assim: vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Essa era a música que o estudante gostava de cantar. E toda vez que cantava era preso. Em qualquer lugar do Brasil. Bastava um militar ouvir. E agora, na manifestação de Bolsonaro, essa música foi cantada pelos bolsonaristas que são contra essa música. Entenderam, minha gente? Que loucura! E assim, meus caros e minhas caras, foi tocada a coisa aí do Bolsonaro. Ele foi lá, confessou o crime, pediu anistia. Ora, anistia é o quê? É perdão. Anistia é perdão. Você só pode perdoar quem cometeu um delito. Ora, se você estava dentro da Constituição e não cometeu delito algum, não pode ter anistia para você, porque você não fez crime nenhum. Então ele pediu ali anistia para os que estão aprisionados e anistia para ele, porque da agora em diante ele quer ser Bozo, paz e amor, sem briga com ninguém, conciliação. Quer dizer, se a moda pega, Fernandinho Beiramar sai do presídio, chega lá na Baixada Fluminense, reúne muito mais do que Bolsonaro, ele tem muito mais pessoas que ele tem condição de reunir, e aí impõe a Polícia Civil do Rio de Janeiro, o governador do Rio de Janeiro, que dê anistia para ele. Afinal de contas, ele juntou 50 mil, 100 mil, 200 mil pessoas. Quer dizer, se a gente for fazer isso, a gente também traz Daniel Alves lá da Espanha, faz um jogo Flamengo e Corinthians, pronto. Olha a multidão que eu juntei. Tem que libertar o rapaz. E o Bolsonaro fez isso. Mas
é claro, claro. Eu aprendi muito com um cidadão que me ensinou, o pessoal pensa que eu sou besta, que diz o seguinte: Paulo, olhar de frente é fácil para você enxergar tudo, né? Mas se você olhar do lado, sempre tem uma coisa que você vai ver. Presta atenção se não é. Então, vamos enxergar pelos lados. Você acha realmente que Bolsonaro mandou um recado de que queria anistia para o Supremo Tribunal? Não. Ele sabe que o Supremo Tribunal jamais vai ouvi-lo. Apesar dele pedir, com a santa ignorância dele, o afastamento de Alexandre de Moraes. Porque Alexandre de Moraes está conduzindo o inquérito e ele diz que Alexandre de Moraes é vítima. Sendo vítima, ele é suspeito. Se for dessa maneira, você faz uma confusão com o juiz, ele não pode lhe julgar, e você faz com a outra. E não é Alexandre de Moraes que está sendo atingido. Bolsonaro e sua defesa está com um negócio de lambança, coisa de malandro. Alexandre de Moraes é apenas um juiz do Supremo Tribunal Federal. Mas quem é o suspeito que Bolsonaro gosta? É a democracia brasileira. É o Brasil, é a Constituição Federal que ele manchou. Então não se trata de Pedro, Manuel ou João. E o que adiantaria para ele afastar, se declarar suspeito, o ministro Alexandre de Moraes, e esse saindo que outro não faria a mesma coisa? Mas o Bolsonaro, meus caros e minhas caras, eu vou voltar aqui daqui a pouco no que eu parei, o Bolsonaro pediu que o plenário do Supremo Tribunal Federal julgue o afastamento a pedido dele, que é réu, de Alexandre de Moraes. Entendeu? Vai tomar 9-2 ou talvez 10-1. Porque às vezes o cidadão foi lá colocado por Bolsonaro e diz: ah, isso aqui está contra a lei, eu não vou aceitar. E se toda vez que você tiver um problema, o ministro do Supremo Tribunal tiver que sair, é aquela mesma velha história, e por isso que eu digo que a extrema-direita é perigosa. Você que é de Vitória da Conquista, de Itambé, de Itaberaba, de Mucugê, de Feira de Santana, Juazeiro, vai concordar comigo aqui agora. Toda vez que um delegado de polícia bom prendia um riquinho na cidade, inclusive em Vitória da Conquista, a primeira coisa que o pai dele fazia era chegar na prefeitura e pedir ao prefeito para ligar para o governador e tirar o delegado. Era verdade ou não era? Fale aí, seja sincero. Por que você acha que um delegado de polícia bom, um comandante de destacamento bom, aquele justo, era sempre mudado? Eu estou falando isso aí, que minha mãe pode até não concordar, mas meu pai era mudado, era por isso. Olha só, para você ter uma ideia, meu pai, ou ele era comandante de destacamento, ou ele era delegado de polícia de Urandi, de Guanambi, de Condeúba, de Iguaí, de Itambé, de Cândido Sales, de Botuporã. Presta atenção, e ficava pouco tempo. Eu nem conto para vocês por que meu pai saiu da delegacia de polícia, ele já era um tenente aposentado, de Cândido Sales. É uma epopeia, mas não tenho coragem de contar aqui porque implica em nome de pessoas que isso já tem mais de 40 anos, pode criar um problema grave para mim. Mas então o que o Bolsonaro está fazendo é isso. Todo criminoso bota a culpa na polícia. Teve um cidadão aqui, que eu também vou preservar o nome, que o pai dele me pediu que fizesse a defesa dele. Ele tinha aprontado, mas aprontado com um negócio de roubo, furto, coisa assim. E o pai chegou para mim e disse assim: ô doutor, tira meu filho do meio daqueles ladrões. Porque para o pai, o filho não podia ficar preso porque estava no meio dos ladrões. Mas o filho era ladrão. É só, peraí, eu tive que falar, mas seu filho é ladrão, está no meio certo.
para você ver como as coisas funcionam. Então, esse rapaz, a gente conseguiu lá pagar a fiança em função das besteiras que ele estava fazendo, e ele foi libertado. Ficou respondendo o processo em liberdade. E aí um dia ele me encontrou e disse assim: doutor, aquele policial me persegue. Falei: que policial? Aquele que me levou aquele dia preso, o senhor foi lá? Eu falei: mas moço, persegue como? Não, toda vez que ele me encontra, ele me revista. Aí eu perguntei quantas vezes ele revistou e encontrou alguma coisa errada. Ele disse: 2. Falei: pois é, se ele tivesse revistado você 10 vezes e não tivesse encontrado nada, ele não lhe revistaria a 11ª. Mas ele botou a culpa na perseguição do policial. Veja só que coisa absurda. É a mesma coisa que faz o marginal do Bolsonaro. Ele diz que está sendo perseguido. Agora eu pergunto a você: quem foi que trocou os delegados da Polícia Federal para proteger o seu filho Flávio Bolsonaro? Quem foi que trocou o delegado no Rio de Janeiro para proteger Carlos Bolsonaro? Quem foi que disse em reunião que se não resolvesse os problemas da família dele, dos amigos dele, que ele falou a palavra assim: eu não vou esperar que ninguém venha fuder com minha família, então se não puder trocar o delegado, troca o diretor, se não puder trocar o diretor, troca o ministro. E o ministro era o tal, o sujeito lá do Paraná, eu ando esquecendo os nomes do sujeito, esqueci o nome dele, foi eleito aí senador. E aí o que aconteceu? Esse ministro, simplesmente, Sérgio Moro, pediu demissão dizendo que estava saindo porque estava tendo influência do presidente Bolsonaro na Polícia Federal, passando por cima dele. Mas está tudo normal? Você acha que isso é normal? Não é. Meus caros e minhas caras, dentro da Agência Brasileira de Informação, Jair Bolsonaro utilizou essa estrutura para espionar 30 mil pessoas no Brasil. Políticos, delegados, generais, amigos, inimigos, padres, pastores. Só faltou espionar minhoca. Ora, o presidente da República não pode fazer isso porque a Constituição não permite. Estaria aí esse homem dentro das 4 linhas? E principalmente o ministro Alexandre de Moraes, que nem sequer sabia que estava sendo vigiado, que o seu celular apitava, né, junto aos comparsas de Bolsonaro para dizer: ele está na rua tal, ele está saindo de tal lugar. Entenderam? Diante de todos esses crimes, ele conspirou com alguns generais, general Heleno, que a polícia encontrou anotações de próprio punho do general Heleno sobre o golpe. Vão negar ainda? Braga Neto disse a uma senhora: desculpe, aguarde, tenha paciência que algo vai acontecer. Era candidata a vice de Bolsonaro. Um tal de general Girão, que é deputado federal, avisou a todos a explosão da bomba no aeroporto. Ele disse: no dia 24, deixa o sapatinho na janela que o Papai Noel vai passar. Você não entendeu? Eu também não entendi, não, mas depois me explicaram o que era. O cidadão ia explodir um caminhão com 65 mil litros de combustível no aeroporto para matar. E ali o Bolsonaro decretaria o estado de sítio. Entendeu? Porque iriam atribuir à oposição a explosão. Eles são tão inteligentes, que eu falo que são inteligentes, mas tem que colocar aspas, que eles tentaram no dia 12 impedir a posse, impedir a diplomação do presidente Lula. E por isso eles foram para a Polícia Federal atacar, junto com alguns kids pretos, homens do Exército, da Força Especial. Ninguém foi preso naquela bagunça. Tocaram fogo em 22 carros e 3 ônibus.
Ninguém viu, a Polícia Militar não viu nada, a Polícia Federal também não, ninguém prendeu ninguém. Você acredita nisso? Isso foi no dia 12. No dia 24 foi a explosão do aeroporto. Foram encontrados 40 coletes à prova de bala jogados no mato quando a coisa pegou. Torres de energia foram derrubadas no Brasil afora. Jogaram entulho na porta das refinarias para que os caminhões com petróleo não saíssem. E isso não era golpe, não. Você acha que algum civil faria isso, gente? Não tem como se não tivesse uma garantia. E os presos que estavam no dia 8, conduzidos pela Polícia Militar de Brasília, eu vi todos eles lá sendo tratados a pandeló. E eles disseram, o exército nos traiu. Cadê os generais? Eles vêm? Não vieram, não foram. Houve coronel da Polícia Militar enquadrando o coronel do exército, que não queria que fossem presos alguns vagabundos que ali estavam, que já era do grupinho que tentava o golpe. Eu não estou falando do Exército Brasileiro como instituição, não. Eu estou dizendo que grande parte do Exército Brasileiro está envolvido nessa tentativa de golpe. E é por isso que deu essa confusão toda. Pois é, eu falando isso, eu vou encerrar o vídeo para dizer o seguinte. O Jair Bolsonaro, ele mandou um recado mais importante para quem ele tinha que falar. Se lembra na fala? Pode observar aí, você encontra na internet. Ele diz assim: muita gente sabe o que eu tenho que falar, mas eu não vou falar. Aí ele estava dizendo aos generais, aos coronéis que estão talvez não combinando muito com ele, mas muito principalmente, como dizia meu velho pai, aos empresários. Porque Bolsonaro não tem força nenhuma no Brasil. Ele é um líder de massa, dessa massa que ele tem aí. Mas ele não tem força de transformação de sociedade alguma no Brasil se ele não tiver o respaldo do empresariado. Foi quem dá sustentação a ele. Então ele disse o quê? Vocês que patrocinaram as bagunças desde 2019, não me deixem na cadeia. Do contrário, eu vou falar. Foi isso que ele disse. Aí você assanha o empresário Silas Malafaia, o empresário Luciano Hang, o empresário Magri ou Mirne, não sei, que é da consultora Tecnisa, e outras centenas de patrocinadores. Meus caros e minhas caras, Brasília foi sustentada por quase um ano de ocupação de vagabundos à frente dos quartéis. Eu faço um desafio a quem jamais viu, ou quem viu, não digo jamais, em algum quartel da PM, do Corpo de Bombeiros, da Aeronáutica, da Marinha e do Exército, alguém demorar mais do que 10 minutos encostado no muro. Não vai encontrar ninguém, porque não fica mesmo. Você já viu na frente do quartel o que está escrito? Devagar, área militar. Vai admitir gente encostada ali? Não vai. Então, existia uma combinação, né? Esses generais estavam combinando, só que eles queriam fazer a coisa e o Bolsonaro ficaria com a responsabilidade. Acontece que eles conversavam demais e conversavam na internet. Nem o Mauro Cid imaginava que o pessoal da Polícia Federal iria encontrar a reunião do golpe. Mas você pensa que só tem isso? Tem muito mais. Então, meus caros e minhas caras, o Bolsonaro é um criminoso, quanto mais, e veio cometendo crimes desde 2019 e ninguém tomou providência, ele ficou solto, livre para poder conspirar. Chorou, verteu água, e aí quando deixou tudo que ele achou que ficou pronto, ele saiu pela tangente para os Estados Unidos
esperou que o grupo que estava combinado, que era o grupo dele, fizesse as vezes da coisa, viu que forçosamente a Força Nacional iria agir e que alguns da Polícia Militar de Brasília também não iriam concordar. E aí a coisa pegou. E quando veio a força dos governadores, né, do Ministério Público, de todos os juízes do Brasil, promotores e tal, OAB e Companhia Limitada, o cara viu sair, agora não dá. Porque o mundo, ninguém precisa mandar um repórter para o Brasil, o satélite mesmo pega. E aí a coisa vai ficar difícil. Fazer o estado de sítio no Brasil, no TSE, sem homens para prender Alexandre de Moraes, desarmado. E daí chegar lá e alterar, mexer na máquina para alterar o resultado da eleição. Por quê? Porque ficou incutida aquela mentira que Bolsonaro tinha mais votos. Porque ele mede o voto, faz o gado acreditar, desculpa, eu não gosto nem de chamar desse pessoal de gado, não, de que botando gente na rua é voto. Entendeu? Eu botei 5 milhões, eu tenho 5 milhões de votos aí. Não é assim que funciona, não. O voto é o desejo simples do cidadão. E eu pergunto a você, agora definitivamente para terminar o vídeo. Você viu na manifestação da Paulista algum preto de verde e amarelo? Algum pardo? Ou você viu aquele tanto de branquelo lá? Tudo de Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul e alguns de São Paulo. Mas o cidadão que pega o ônibus todo dia não estava lá. O cidadão que trabalha na fábrica não estava lá. O pessoal que trabalha como empregado ou empregada doméstica não estava lá. O funcionário público jovem não estava. Estavam lá os aposentados que ficam vivendo a era da ditadura, onde eles até aprontavam. Cheguei a ver o cidadão falar com um cara que estava na cadeira de rodas. Eu sou agente do DOPS, eu fui agente do DOPS, você está satisfeito? Quer dizer, estava esse marginal lá também. Foi marginal no passado, hoje é um velhinho que não tem condição de falar nada. Esse Brasil que precisa ser passado a limpo. Porque se o golpe desse certo, nós estaremos vivendo um inferno até agora. Porque mesmo com tudo isso, você imagina que os verdadeiros patriotas do Brasil não iriam fazer nada? Iriam como cordeiro para o sacrifício? Enganou, meu bem. Pode vir quente, que a galera está fervendo. Bom dia.